oposto também é verdade. Quando a gente não celebra o que o outro carrega, a gente impede que aquilo flua sobre nós. A gente vê isso, por exemplo, na esposa de Davi. A Bíblia diz que ele está celebrando a volta da arca para a cidade, e ela olhando de longe. Vocês estão comigo? Ela olhando de longe, viu a celebração dele, e a Bíblia diz que ela o rejeitou em seu coração, e até a sua morte se tornou estéril. Por que ela não conseguiu celebrar o que estava acontecendo? A Bíblia dá uma chave muito clara: porque ela estava longe. Tem gente que está longe demais do que Deus está fazendo para entender o que Deus quer fazer. A chave para celebrar o que Deus está fazendo é estar perto do que Deus está fazendo, é ser o centro do que Deus está fazendo, é estar disponível para aquilo que Deus está fazendo. Irmão, não era qualquer um que estava celebrando, era o marido dela, e ainda assim ela estava longe a ponto de não entender que Deus estava trazendo um novo tempo para a sua própria casa. Qual que é o fruto disso? Infertilidade. Qual que é o fruto da gratidão? Melhor lugar para você semear os próximos milagres é você celebrar os milagres que você já está vivendo. Você crê nisso? Então pega essa chave, irmão. Eu só estou falando sobre isso hoje porque eu creio que a unção que a gente honra, a gente usufrui. Então eu quero compartilhar um milagre que eu vivi com Deus, para que isso gere em você ainda mais expectativa sobre um novo milagre que você vai viver com Deus na sua casa. Você crê nisso? Você recebe isso? Portas abertas, irmão. Na imigração ou na economia, nas finanças ou nos seus negócios, na sua casa ou nos seus relacionamentos próximos, na tua jornada de fé, na revelação da palavra, você vai abrir a palavra e Deus vai falar com você. Chaves, milagres vão saltar aos seus olhos: ousadia, autoridade, coragem, alegria. Portas abertas. Portas abertas. Verdade que quando a gente começa a entrar nas portas que Deus abriu, ninguém entende nada. Ninguém entendeu quando José se tornou governador, ou quando Davi se tornou rei, ou quando Pedro se tornou apóstolo, ou quando Jesus voltou dos mortos. Ninguém vai entender algumas coisas que Deus vai fazer em você se você estiver completamente rendido nele. E aí que se manifesta a glória de Deus. É quando a mente natural fica confusa, que fica bem claro que o sobrenatural tomou o lugar de comando. É quando o natural não funciona mais. Irmão, estratégias são naturais. A minha força é natural. Diagnósticos médicos são naturais. Os meus pensamentos são naturais. Mas o que muda a história é quando o natural sai de cena e a gente começa a viver algo sobrenatural. A loucura é que tem muita gente querendo viver o sobrenatural, se movendo de forma natural. Eu vim te lembrar nessa noite, nessa manhã, irmão, que todo milagre sobrenatural de portas abertas que você quer acessar só vai acontecer quando você buscar de forma sobrenatural aquilo que Deus quer fazer. Você crê nisso? E uma das coisas que eu quero liberar nessa manhã é que tem muitas vezes que a gente deixa de acessar o novo de Deus porque a gente está tentando buscar pessoas, sistemas, estratégias para ajudar Deus a cumprir aquilo que Ele disse que faria. Deus não precisa de ajuda para ser Deus. Nessa nossa entrevista, segunda-feira, o nosso advogado estava vindo de Nova York, o nosso tradutor estava junto com a gente lá às 7 da manhã. Todos os voos que ele tentou embarcar de 4 da tarde até 3 da manhã do dia seguinte foram cancelados em sequência, todos eles. Não sei se você sabe, final de semana passado, 500 voos cancelados em Nova York, teve uma nevasca. E a gente acompanhando: doutor, você já embarcou? Não, talvez às 9, talvez às 10, talvez às 1, 3 da manhã, a última tentativa. Não embarquei. Aí a gente chega com o nosso tradutor, e aí pergunta pro officer na entrada: ele pode entrar com a gente? Não, ele fica do lado de fora. Se o officer lá dentro permitir, a gente libera o acesso. E é maravilhoso isso. É horrível quando acontece, mas é maravilhoso depois que acontece. Quando a gente vê Deus sabotando as nossas bases de segurança para trazer a gente de volta para um lugar de dependência. Foi assim com o Gideão. Gideão reúne 30 mil homens. Deus fala: tem gente demais para que a glória da vitória seja minha. Ele dispensa alguns homens. Deus fala: ainda tem gente demais para que a glória dessa vitória seja minha. E quando ele chega a um número irrisório, Deus olha para 300 e fala: tudo bem, agora está impossível vocês ganharem, pode ir para a batalha, porque sou eu quem vai fazer. Você crê nisso? Irmão, não se assuste quando base e segurança forem removidos. É Deus te puxando para o centro da dependência dele. Você quer viver o que eu te prometi, filho? Então vai ser nos meus termos, vai ser do meu jeito. Vai ser confuso para uma mente natural, mas fique em paz, eu estou fazendo algo sobrenatural.